Bom, vamos começar a apresentação falando sobre convite matador, sobre como fazer um convite bacana, um convite que seja impossível do seu prospecto não querer conhecer o que você tem para mostrar para ele. Uma coisa que eu queria começar deixando bem claro é que o que eu vou mostrar aqui não é o que está no livro, é como eu trabalho, é o meu jeito de fazer e o que funciona para mim, tá? Que 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 eu considero o segredo para um bom convite? Um segredo para um convite daquele que muda o negócio, né? É, é um bom contato, né? E o que é um bom contato? O que é contatar? É simplesmente entrar em contato e se comunicar com a pessoa. Contatar não é convidar. Convidar é uma coisa específica para você chamar a pessoa para fazer negócio com você, para trabalhar com você, para conhecer produto, para o que for que você decida convidá-la. Mas o contatar é antes do convite. O contatar é antes do convite. E é muito importante ficar claro que contatar não é convidar, são coisas diferentes, são coisas bem distintas. Então, assim, imagina o seguinte, você está contatando a pessoa, perguntando da família, da vida e tal, e de repente a pessoa te dá um monte de motivos para você convidar. A maioria convida. A maioria convida. E a maioria, quando convida, acaba tomando um toco e não entende por quê. Imagina o seguinte, se eu tô te chamando, a gente tem que humanizar. No nosso negócio, a gente tem que humanizar e não racionalizar. Imagina o seguinte, você é ativada, né? Algum amigo teu de muitos anos, que você não encontra há algum tempo, você está meio que desconectada da pessoa, começa a conversar com você. Legal. Aí você se abre para ele e fala algum problema seu. E o cara te convida para um negócio de marketing de relacionamento na hora. Qual a primeira coisa que você vai pensar? Ele me chamou só para isso. Ele não está querendo resolver o meu problema, ele me chamou para isso. O objetivo dele era esse. Então, segura a ansiedade, sabe? Por mais que pingue a bola, não convida. Desconversa e fala outra coisa. Tipo, a pessoa chega e fala assim: poxa, se eu tivesse alguma coisa para fazer a mais para complementar minha renda, seria ótimo. Cara, o tempo tá difícil mesmo e essa crise está meio complicada, mas vamos seguindo, né? Vamos fazendo nossa parte. Como é que tá tua filha? Ela tá entrando na faculdade? Muda completamente o assunto. Desconecta. Desconecta daquele ponto. Por quê? Se você prosseguir, a pessoa vai perguntar o que você está fazendo, a pessoa vai querer saber demais e, e você vai acabar convidando. E se você convidar, você perde o prospecto aí. Pelo menos foi o que aconteceu comigo em todas as vezes que eu convidei de primeira. Todas. Raríssimas as vezes que isso não aconteceu, tá? Aí eu falo que o segredo de um bom convite é fazer um bom contato. Como assim? O que é fazer um bom contato? É você realmente se interessar pela pessoa, é a pessoa saber que você está interessada nela, naquilo que ela está fazendo, em como está a vida dela, né? É, uma forma muito bacana de se conectar é dando parabéns no dia do aniversário. E olha que interessante, quantos de vocês, pensa aí, né? Quantas pessoas você tem no teu Facebook? No meu tem umas 1000. Ou seja, todo dia tem 3 fazendo aniversário. Todo dia tem 3 fazendo aniversário. Tem dia que não tem ninguém, mas tem dia que tem 6. Na média vai dar 3, né? Porque se tem 1000, o ano tem 360 dias. 365 dias, né? 1000 vai dar uns 3 por dia fazendo aniversário. E são 3 pessoas que é certo de eu ativar. É certo de eu ativar. E como que você dá parabéns? Você vai na timeline e coloca lá parabéns? Não. Você chama o cara. Se você tiver o telefone, você liga. Se não tiver o telefone, você manda o WhatsApp. Se não tiver, se você tiver o telefone, ou você liga ou você manda o WhatsApp. Se você não tiver o telefone para ligar ou mandar o WhatsApp, você manda no Messenger, manda mensagem individual, manda no direct, ou manda no mensagem do LinkedIn, mas manda a mensagem pessoal direcionada para ele.
Tipo, ô fulano, como é que você tá, meu irmão? Cara, parabéns, que felicidade, sabe? Tudo de bom para você. Como é que tá a tua vida? Aproveita e já pergunta como tá a vida. Porque o cara vai te responder, ele vai ficar feliz. E eu acordo cedo. E no Facebook ele sempre avisa cedo. Então o que que acontece? Eu sou um dos primeiros a dar parabéns pro caboclo. Isso é muito legal, porque você ativa logo no começo, tá? Então aqui, ó, ligue, manda mensagem de voz, manda message, direct, LinkedIn. Tem que ser muito pessoal. Quanto mais pessoal você for, melhor, tá? Contatar é um negócio de pessoalidade, tá? Que que é fazer um contato? Como que eu vou fazer um contato? Imagina que faz um tempão que eu não te vejo, pô, de repente eu te chamo no WhatsApp, de repente te chamo no Messenger, né? De repente, por que que eu te chamei? Tem que ter um porquê. Se não for o aniversário, tem que ter algum motivo, você tem que criar, você tem que ser autêntico, criativo. Eu fiz alguns exemplos aqui, ó. Algum exemplo tipo, pô, cara, quanto tempo, tudo bem? Eu passei na frente do teu trabalho hoje, na hora do almoço, lembrei de você. Quase te dei um oi pra gente tomar um café. Mas estava com o tempo apertado. E aí, como é que estão as coisas? Pô, o cara passou na frente do meu trabalho e lembrou de mim. Você fez uma conexão, né? Imagina, vou pegar o exemplo da Adriana, que eu sei onde ela trabalha, lá em Franca. Alguma pessoa que você não vê há muito tempo fala, poxa, Adri, passei na frente da construtora, quase que eu te dei um oi aí pra gente tomar um café, mas eu estava apertada de tempo. Não ficou pessoal? Não ficou uma coisa tipo, poxa, que legal, olha, só ia gostar de tomar um café com ela, né? Então, você tem que ser. Se você quer chamar pessoas, você tem que criar um motivo. Não dá pra você chamar do nada. Tipo, tava com saudade. A não ser que seja alguém que realmente você tenha convivido, que tenha feito parte do teu círculo íntimo por um bom tempo. Tipo, eu tenho amigos meus que eram amigos que eu andava grudado, que dormia na casa, sabe? Que a gente viajava junto. Esse cara, se eu chamar o cara e falar assim, ô, viado, tô com saudade de você, cara, quanto tempo? Não vai ser estranho. Agora, se eu pego uma pessoa que é um contato mais ou menos morno e falo assim, ô fulano, e aí, tudo bem? Quanto tempo? Como é que estão as coisas? Adriano me chamando? Que ele tá querendo, né? Ué, estranho ele me chamar. Por que que ele tá me chamando? Né? Então você tem que criar uma conexão. Outra, lembra de algum fato que já aconteceu quando você e essa pessoa estavam juntos. Quando vocês dois estavam juntos. Então, pô, tudo bem? Pô, fui no bar do fulano, lembrei daquilo que aconteceu naquele dia. Aquele dia que você caiu bêbado, aquele dia que, sei lá, que sabe, alguma coisa que tenha acontecido em algum lugar. Cria uma conexão e pergunta como a pessoa tá. Você tem que criar essa conexão. Aí você tem um motivo para iniciar o teu contato. E como que você inicia o teu contato? Método Form. Esse método, eu acho que a maioria aqui já está cansado de ouvir falar. Mas aplicar ele é que é uma coisa que a gente tem que se especializar nisso, porque o convite, 90% do convite está aí, gente. 90% do convite está no contato, não está na hora do convite, está no contato. Está em você criar conexão, em você criar um rapport, criar a empatia. Então, quando você fala de família, você vai perguntar se você conhece a família, como está teu pai, tua mãe, tua esposa, teu filho, tua filha, se você conhece a família. E se você não conhece a família, você vai ter que, tem que stalkear o cara, entendeu? Você tem que entrar lá no Facebook dele, no Instagram dele, olhar as fotos, olhar comentário, sabe? Ver o que o cara tá fazendo, ver viagem. Se possível, começar a comentar a viagem, curtir foto, comentar as coisas que a pessoa coloca para você poder entender mais ou menos a vida dele. Viu foto com esposa, viu foto com filho, comenta, pô, vi teu filho, cara, tá grandão, que bacana. Pô, e tua esposa, você casou, né? Que bacana, que legal. Eu tô casado também. Você tem que criar conexão. Então, família, se você conhece, você pergunta sobre. Se você não conhece, você comenta que você viu, caso você tenha visto. E se você não viu, pergunta, e aí, cara, você casou? Você tá solteiro? Você tem filho? Como é que tá a tua vida? Me conta. Ocupação, como é que tá teu trabalho? O que você está fazendo de bom? Continua na empresa tal.
Se for esse colega de trabalho, pô, faz tempo que a gente não se vê, cara. Você mudou de setor, depois a gente não se encontrou mais. Você vai buscar informação. Informação do quê? Da vida dele. Só se interessa por ele. Recreação. Sempre vai stalkear o cara. Pelo amor de Deus, não vai sair convidando o cara sem nem ter visto foto do cara no... sem nem ter olhado o Facebook. Às vezes você vai convidar o cara para uma... Vai começar a conversar com o cara, perguntar como é que tá a tua vida, etc e tal, e tem lá uma nota de falecimento do pai. Pô, meu pai morreu ontem, entendeu? Você tá, tipo, stalkeia, vai lá e olha o Instagram, fuça tudo, antes de começar a contatar, né? Se a pessoa tá viajando, se não tá viajando, o que ela tá indo, e o que ela tem de perspectiva para o futuro, né? Isso tudo durante uma conversa, e essa conversa não necessariamente vai ser uma coisa que vai acontecer imediatamente o tempo todo na mesma hora. Vai ser uma coisa que vai acontecendo às vezes até ao longo do tempo, porque às vezes você manda um oi e o cara não vê na hora, vai te responder depois. E aí quando ele te responde, você também não vê na hora, você vai responder depois. E às vezes essa ativação, ela vai durar dias. Essa conversa vai durar dias. Você vai conversando, seja por direct, seja pelo Messenger, seja até pelo WhatsApp às vezes. Por exemplo, eu mandei mensagem ontem para uns caras aqui no treinamento, uns 3 me responderam hoje, um agora à noite. Então, assim, é normal. Hoje em dia é normal. O mundo mudou. Então, essa conversa ela vai no decorrer. Qual que é o principal objetivo desse contato? Principal objetivo desse contrato? Extrair a dor da pessoa, saber a dor dela. Quando você vai buscar a dor, você não tem que... Você precisa simplesmente se relacionar, conversar. Simplesmente. E a pessoa tem que perceber que você está interessada por ela de verdade, né? E aí, de repente, no meio da conversa, ela te falou ou que ela está ganhando pouco, ou que ela está para ser demitida, ou que ela está doente. Já, cara, já aconteceu. Uma amiga minha, de Alphaville, inclusive, acho que a Dani sabe, eu contei para a Dani isso. Eu bati papo com ela, como é que tá, tal. Ela falou, não, essa semana eu não consigo encontrar, porque eu vou começar minha químio. Eu tô com câncer. Vou começar minha químio, vão ser tantas sessões e não sei o quê. E aí, você acha que eu vou convidar? Não, pelo contrário, eu vejo que ela tá online, e aí, como é que tá? Tá indo bem? Tá conseguindo? Tá precisando de alguma coisa? E tudo mais. E ela já superou. Agora, quando eu for para Alphaville de novo, a última vez que eu fui, não deu certo da gente encontrar, ela não estava em Alphaville, estava em São Paulo. A próxima vez que eu for, eu vou encontrar com ela. Mas você tem que anotar o que é relevante, sabe? A habilidade da empatia, de você se colocar no lugar da pessoa e tenta sentir como ela se sentiria com aquilo que você está falando com ela. Imagina uma pessoa falando o que você está falando para ela, falando para você, como você se sentiria, né? Perguntando sobre você. É isso que é o principal que a gente tem que ter no foco, tá? Qualidades, às vezes, tem algumas coisas que são muito marcantes na pessoa, principalmente as que estão no teu passado, que faz tempo que você não encontra, tem algumas coisas que são muito marcantes, mas às vezes passa, né? E de repente, num bate-papo, você identifica novas qualidades, anota isso, anota as qualidades, anota a dor. E perguntas inteligentes, perguntas abertas. Às vezes fala assim, e aí, você tá bem? A pessoa fala, tô. Pô, acabou o assunto, né? Então você tem que fazer perguntas que são abertas, que deixam a pessoa falar. Como, por exemplo, cara, como é que tá a tua vida? O que você tem feito? Aí a pessoa fala, tô trabalhando, eu tô jogando tênis, eu tô viajando a trabalho, minha vida tá corrida. Ela começa a falar e você começa a perguntar, tá? E muitas vezes você tá falando com a pessoa por alguma mídia social, mas você não tem mais o telefone dela, nem ela o teu. E aí você fala assim, cara, anota meu WhatsApp aí. Anota meu WhatsApp, quando eu estiver pela área eu te dou um alô. E se você vier para minha região aqui, me dá um toque também, vamos tomar um café qualquer dia desses, tô com saudade. Ponto. Você já trocou o telefone, isso é importante, você ter o WhatsApp da pessoa, lá na frente vocês vão ver.
E quando que eu vou convidar, Adriano? Porque você está falando para eu não convidar na hora. A bola pingou na área, o cara deu toda a dica que queria que eu convidasse, né? Que está precisando fazer alguma coisa diferente e você falou para não convidar. Quando que eu convido? Olha, gente, eu não convido na hora, eu evito ao máximo. Eu vou convidar no mínimo em 2 dias da conversa, mas eu acabo esperando um pouquinho mais, tá? Eu acabo esperando uma semaninha, às vezes 2, às vezes um mês, às vezes 3, 4 dias. Depende muito da situação, depende muito do prospecto, depende muito, por exemplo, se alguém por exemplo, Tatuapé. O meu tio faleceu tem alguns meses. E o meu primo se interessou pra caramba em fazer um negócio. Ele tem empresa, entendeu? Tem 2 empresas, é um cara tá numa posição bacana. E às vezes, quando eu vou para a Zona Leste, eu dou um toque nele. Nunca deu certo da gente encontrar. Mas eu não convido ele, eu não vou convidar o cara para ir no Gazeta, porque a vida dele é toda ali no Tatuapé, na Penha, Vila Carrão, Aricanduva, ele tá ali. Ele não vai sair de lá para ir até o Teatro Gazeta. Eu não vou conectar ele numa reunião sem antes eu falar com ele pessoalmente. Eu gosto muito do 1 a 1, olho no olho primeiro. Então, o que eu faço? Quando eu vou para lá, eu falo: ei, fulano, como é que você tá? Cara, eu vou para aí tal dia, vamos tomar um café? Agora deu certo. Eu vou passar no escritório dele antes de ir para Guarulhos na quarta-feira, tá? Então, assim, eu vou convidar depois de alguma situação, mas no caso dele, ele já sabe o que eu tô fazendo. Mas se ele não soubesse, eu também só convidaria quando eu fosse para lá, porque não tem sentido eu convidar, me deslocar para ir até lá, sendo que eu tenho tantas pessoas ao meu redor aqui que eu posso trabalhar primeiro, né? Tá, Adriano, beleza. Você falou para eu não convidar, eu não sei se eu vou convidar ainda e tal, porque de repente ela não mora tão perto. Mas aí, e aí, né? O que eu tenho que fazer? Continua conectado. Como que você continua conectado? Uma vez que você estabeleceu esse vínculo de bater papo e saber como que tá a vida da pessoa naquele momento e tal, vai acompanhando, curte foto, comenta post, comenta stories, dá um oi de vez em quando num, num message da vida para falar alguma coisa que contribua para ela. Vamos supor, sei lá, que ela seja, ah, não sei, da área de RH, aí vai. A Adriana é da área de RH, a pessoa é da área de RH. Você vê alguma coisa no LinkedIn, alguma matéria falando sobre faixa etária de trabalho, sobre aposentadoria e tal, pô, compartilhe uma notícia que tem a ver com a área dela, sabe? Mantenha a conexão como você mantém com pessoas mais próximas. Imagina, você tem um irmão que é engenheiro civil. Aí sai uma matéria falando sobre construção civil no Brasil. Você não vai compartilhar com o teu irmão, você vai lembrar dele na hora, compartilha com ele. Faz a mesma coisa com a pessoa, né? Então, se mantenha conectado, né? Agora, se eu não sei a dor do cara, eu conversei, mas ele foi bem evasivo, foi uma conversa bem superficial, eu não sei a dor dele, não sei. E é uma pessoa que eu não tinha tanta intimidade assim. Então, não sei te dizer uma característica que possa ter a ver com o negócio que eu pudesse convidá-lo por uma característica. O que eu tenho que fazer nesse caso para convidar? Simples, não convida. Porque se você convidar, você vai queimar o contato. Você vai fazer besteira. Não convida. Se não te... O convite é ou pela característica, ou pela dor, ou pelos dois. Qual que é o mais forte? Óbvio, aquele que tem os dois. Porque eu vou na tua ferida. Eu vou na tua ferida e vou no teu ego. Eu vou na tua ferida e vou no teu ego. Ok? Isso eu acho que são os 2 pontos mais vulneráveis que o ser humano tem. É quando tem alguma coisa machucando que você fica com aquilo na cabeça, precisa resolver. E o ego. O ego, todo mundo. Eu não conheço uma pessoa que você não faça um elogio e ela não abra um sorriso desse tamanho. Todo mundo que você elogia, a pessoa abre um sorrisão desse tamanho. Até as pessoas mais carrancudas, quando você elogia, sorriem. Tá? Vamos lá. Falar sobre tipos de convite, só que vocês estão carecas de saber quais os tipos de convite. Direto, chama a pessoa para o negócio de maneira objetiva. Indireto, é quando você chama para uma reunião, você chama a pessoa para uma reunião com o objetivo de pedir a opinião dela.
Então, poxa, Joyce, você que é mulher, que é uma pessoa vaidosa, que se cuida, eu queria pedir tua opinião sobre alguns produtos que eu comecei a trabalhar. Pedir a opinião dela. Ela vai querer me ajudar. Então ela vai, né? E o super indireto. Sei lá. Dani, você que é uma pessoa que conhece muita gente, que está aí ligada com as mães, eu queria, de repente, bater um papo com você, porque eu estou precisando encontrar algumas pessoas para me ajudar no meu negócio, para trabalhar comigo, para fazer uma renda extra. Eu queria bater um papo com você para você, de repente, me indicar para algumas pessoas. Não é para você não, tá, Dani? O que eu quero te mostrar. Mas eu acho que você pode conhecer algumas pessoas que poderiam querer trabalhar comigo. Então, esse é um super indireto, tá? E como convidar? Esse como agora é um pouquinho diferente do que está no livro, tá? Porque é como eu convido. Primeiro, imagina o seguinte, a pessoa já está ativada, eu já contatei, eu já falei no message da vida, num direct, ela já sabe quem já sabe, eu já sei o momento dela, eu já sei qual é a dor dela, já sei o momento dela, beleza? Passou já alguns dias, não foi na hora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp. Opa, pode falar? Isso depois a gente vai estabelecer a técnica para a lista de transmissão nossa da maratona, tá? Mas esse é um outro assunto. Opa, pode falar? Ela vai falar, por exemplo, posso sim. Se ela falar não posso, falar então tá bom. Te dou um toque amanhã que eu quero bater um papo contigo. Se ela falar posso, eu falo vou te ligar e ligo na hora. Não deixo nela responder. Ela falou que pode, eu ligo. E aí, os passos do convite. Os passos do meu convite são um pouquinho diferentes dos passos do convite que está no Eric Worre. Adriano, por que você mudou? Porque eu não me adapto com o seu você. Para mim não costuma funcionar. Eu não gosto de usar essa ferramenta. E eu achei um jeito que para mim funciona, tá? Pressa, eu sempre, meu convite é sempre rápido, 30 a 40 segundos, não passa de um minuto. E eu vou pelos dois, eu vou pelo elogio sincero e pela dor. Eu sempre vou pelos dois, é raro não ir pelos dois, raríssimo, raríssimo. Faço convite. No momento que eu fiz o convite, eu depois, quando eu faço o convite, tem gente que limpa a agenda antes, né? Como é que você está essa semana, na terça-feira à noite ou na quarta na hora do almoço? Eu não faço isso. Eu falo, cara, eu tô te ligando porque a gente conversou semana passada e você me disse que tua situação que você estava vivendo esse momento na tua empresa e que você estava com esse problema com o teu chefe, com teus colegas aí, que você não estava muito feliz, mas que você não queria sair da empresa nesse momento, que para você não era interessante. E, por outro lado, a gente já trabalhou junto. Porra, você é um cara super competente, super comprometido, conhece muita gente bacana e você tem uma habilidade incrível para lidar com as pessoas. Eu queria bater um papo contigo sobre negócio, cara. Como é que você tá essa semana? Como é que tá a tua agenda? Porque aí ele me fala, como é que tá a tua agenda pra gente tomar um café? Ele vai me falar como tá a agenda dele. Ele vai falar assim, porra, cara, essa semana tá meio corrida, mas eu acho que quarta-feira no final do dia dá e talvez na sexta-feira. Eu inverto, entendeu? E aí eu adapto a minha. Porque aí eu já limpo a agenda. Se ele falar que quarta-feira à tarde dá e a minha tá livre, beleza. Se a minha não dá, eu falo, putz, cara, pra mim não vai dar nem quarta nem sexta. Vamos ver semana que vem? Segunda-feira é bom pra você? Quer almoçar? Eu já jogo pra outra semana, porque meu tempo também é precioso. Se tiver, eu não vou mudar. Eu não vou alterar nada na minha agenda pra falar com o cara, entendeu? Se eu já tiver outro compromisso. Mas eu limpo, eu primeiro pego a agenda dele. E aí, nesse momento, eu já confirmo a data, horário e local e falo, me passa o teu e-mail que eu vou te mandar um invite. Me passa o teu e-mail que eu vou te mandar um invite. Me passa o teu e-mail aqui no WhatsApp que eu vou te mandar um invite. Beleza, o cara passa o e-mail dele e eu mando o invite, saio do telefone e na hora eu já bloqueio a agenda dele mandando o invite. E eu mando o invite colocando pelo menos 3 alertas. De quanto em quanto tempo, que horas que eu ponho esses alertas? Depende muito do horário que eu marquei a reunião.
Então, se eu marquei a reunião no final do dia, por exemplo, vamos supor que eu tenha marcado a reunião para 5 da tarde. Eu vou colocar alerta 1 hora antes, vou colocar alerta 2 horas antes, vou colocar alerta umas 7 horas antes, talvez 8, para já de manhã ele lembrar que tem um compromisso comigo às 5 da tarde e coloco 24 horas antes. Para um dia antes ele receber o alerta que ele vai ter uma reunião comigo. Se eu marco de manhã, por exemplo, 8 horas da manhã, eu coloco o alerta só 1 hora antes, coloco o alerta tipo 13, 14 horas antes para ele ser lembrado no final do dia anterior e coloco 24 horas antes. Por que isso? Porque se o cara não for lembrado, às vezes passa e ele coloca outra coisa. Se ele começa a receber um alerta, ele vê que é um negócio importante. Fica na cabeça. Você recebe o alerta e fala, pô, tem compromisso com o cara, é verdade, amanhã no final do dia. E aí eu coloco a mensagem de cancelamento. O que é a mensagem de cancelamento? É para ele não fuder minha agenda. Porque se o cara me liga meia hora e fala assim, ó, vamos deixar para outro dia porque hoje eu tô enrolado, me fudeu, cara. São Paulo é foda. São Paulo dá um trânsito infernal, para tudo. Eu tô no caminho para encontrar o cara me liga meia hora antes, é capaz de eu já estar lá. Então, eu coloco assim, caso ocorra algum imprevisto, favor avisar com pelo menos, aí depende também do horário que eu agendei. Se eu agendei às 5 da tarde, com pelo menos 6 horas de antecedência. Se eu agendei no período da manhã ou hora do almoço, pelo menos no dia anterior, até dentro do horário comercial, para que seja possível otimizar a agenda. E se for um follow-up? Já mostrei o plano, o cara vai falar com a esposa, levou produto, levou um catálogo, follow-up para ir para uma open. Qual que é a mensagem? Caso ocorra algum imprevisto, por favor avisar com pelo menos X horas de antecedência para que seja possível colocar outra pessoa no seu lugar. Porque na open, todo mundo que eu chamo para ir para open, eu falo, olha, eu tenho só tantas vagas, os meus convites são limitados e são pagos. Então, não, se acontecer algum imprevisto, você tem que me avisar para eu poder colocar outra pessoa no teu lugar. Eu aviso isso pelo telefone e também coloco no meu invite, tá? Legal. Foi bem rápido, gente, porque a gente tem agora já uma apresentação aqui de plano, tá? E o tempo vai acabar em 3 minutos. Eu quero fazer o seguinte, eu quero abrir para perguntas, mas eu vou abrir um outro Zoom, porque esse aqui, como vai cair em 3 minutos, acho que não vai dar tempo de fazer muita pergunta. E eu sei que foi bem rápido, foi bem quick esse treinamento, então eu vou fechar e vou abrir um outro Zoom para a gente colocar pergunta, tá? Segura aí que eu vou encerrar aqui e já abro com todo mundo podendo falar para pergunta, beleza?